SEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Zanjão, zona média do tronco, compartimento suborbital da cavidade abdominal. Este é o início da entrada do Ti, que quer dizer energia vital, sopro, no organismo. Respiramos, adentramos no zanjão, zona média do tronco, compartimento suborbital da cavidade abdominal, a energia passa, adentra no meridiano do pulmão, ao nível da apófise estiloide do rádio, ela faz ligação com o intestino grosso. E assim a energia vai passando pelo corpo. Em verdade, nós podemos dizer que nós temos o Shen, que é a visão taoísta, que é o espírito, o Ti, o Ki, pneuma ou prana, que por sua vez é toda a respiração, e o Jin, que é o corpo. Mas em verdade, os chineses, quando criaram a sua visão panteísta, graças a Huang Ti, que o imperador amarelo, que foi um dos pioneiros do Tentiu, que é o nome chinês em mandarim, de acupuntura, já tinha todo um contexto de relação com o universo. Era sabido que o homem é um microcosmo. E dentro do microcosmo, teciam outros microcosmos. Eles, de verdade, o Atsubo, que é uma técnica japonesa, que são os pés, a visão de Igman da reflexologia, a visão da aurículo, que foi criada em 1950 por Nogier, e em 1960 foi desenvolvido novamente numa linha chinesa, e assim sucessivamente. Mas nós temos não só o homem como centro do universo, mas nós temos o próprio universo, e por sua vez, este universo e exatamente está acoplado à casa no qual este homem vive. E ele, em verdade, nos permite conhecer a técnica do Feng Shui, que por sua vez está ligada ao Jin, a Bagua, ao Tai Chi, suprema energia. Xuan, se você bota Xuan, vira Tai Chi Xuan, ou seja, a suprema energia do punho. Mas no caso, suprema energia é exatamente o processo de dualidade do Yin e do Yang. Nós aqui, para falarmos sobre exato Feng Shui, nós estamos aqui com Andréia Almeida, que é designer de interiores, uma pessoa belíssima. É porque vocês podem vê-la aqui. Foi uma pessoa que sabe não somente da beleza numa área empírica, ou seja, percebível pelo mundo dos sentidos, mas também dentro do aspecto da espiritualidade através do Feng Shui. Antes de mais nada, Andréa, o que é o Feng Shui? Feng Shui, ou Feng Shui, como é em mandarim, a língua chinesa, ele é uma arte e uma filosofia oriental já existente há 4.000 anos, que organiza os espaços e harmoniza a partir da utilização de áreas, de distribuição dessas áreas e do Bagua. É interessante que você nos conceitue o que é Bagua. Bom, o Bagua é esse instrumento aqui. Ele foi, conta a lenda chinesa que existia o filho do deus do trovão, Fuxi, e que ele viu uma tartaruga sair do lago e dentro do casco dessa tartaruga ele analisou e conseguiu encontrar os elementos do universo. Então aqui nós temos 8 áreas, cada uma com um elemento, com cores, que elas conseguem dinamizar e analisar
como está a presença do fluxo de energia Qi, que você já mencionou, dentro desse espaço. Sendo que no interior do Baguá estamos nós. Então, nós somos influenciados pela atuação dessas energias dos 8 trigramas ao nosso redor. Então, o centro seria o Yin Yang, que é o masculino e o feminino, que é onde está o ser humano. Agora, diga uma coisa, André. Como é que o Baguá adentrou na nossa sociedade, né? Porque na nossa cultura, né? Sim, a partir do budismo tântrico tibetano. O Feng Shui. Isso, ele foi trazido para o Ocidente, até Leonardo Boff, que é um apreciador do Feng Shui, ele fala que o Ocidente está tendo um ganho muito grande com a vinda do Feng Shui para o Ocidente, já que ele trouxe a valorização do ambiente das pessoas. Então essa arte, ela adentrou como a globalização, ela foi possível trazer ganhos para a sociedade, nós conseguimos trazer essa visão, né, de harmonia do espaço, porque o taoísmo, ele tem ele valoriza muito mais, né, o princípio, a pessoa do que o objeto, né, o sujeito do que o objeto. Isso ele deixa bem claro no Tao Te Ching. Agora, diga-me uma coisa, essa visão do adentramento do Feng Shui, que ele foi feito exatamente em cima da visão búdica, porque o budismo adentrou no Japão, na China, no século I. Sim. Da era cristã. Ele chegou no século I da era cristã exatamente porque os imperadores eram os déspotas. Então as pessoas adentravam nos templos e lá nos templos elas passavam a pertencer a Buda, ao processo de iluminação. E ele começou a ter forças políticas exatamente em cima do tempo. Buddha Dharmadasthi, 28º patriarca do budismo, ele saiu da China e foi da Índia foi até a China. Lá ele teve um entrave com o imperador por causa de problemas políticos e ele foi para o templo de Shaolin, quer dizer, Jovem Floresta. E daí, por diante, começou-se uma nova era dentro da China, porque o budismo Shen, né, que você tem várias linhas de budismo. Você tem o Mahayana, Hinayana, Theravada, né, que é o budismo dos anciões, que é o Hinayana, e você tem o Vajrayana. Quando o Feng Shui chegou aqui no Brasil, ele chegou acoplado à visão budista ou veio acoplado à concepção taoísta? Porque o Tao começou a ter força na China no século IV depois de Cristo. Né? O Tao, na verdade, não foi Lao Tzu, né, ou Lao Tse, que exatamente no Tao Te Ching falou, o Tao é o todo. Quando ele chegou aqui no Brasil, ele chegou com linha religiosa ou ele chegou com uma visão científica? Não, uma uma filosofia, podemos dizer. Porque ele foi trazido a partir do budismo tântrico de Lin Yu, né, a linhagem de Lin Yu, mas ele traz também o estudo do I Ching, né, do livro das mutações. Então, a partir dessa visão do ser, né, como o centro de tudo, né, o que é preciso se fazer para que esse ser, ele note o ambiente que está ao seu redor, ele influencie o ambiente seja influenciado por ele. Então, mais como uma filosofia do que como uma religião. Agora, diga uma coisa, tem dado bons resultados em termos práticos? Sim, nós temos... A cidade do Salvador tem aceito com os braços abertos? Digamos que Salvador, por ser uma cidade sincrética, ele trouxe o Feng Shui, né, a partir de... Primeiro ele chegou ao sul do país, ao sul e sudeste, e depois foi trazido aqui para o Nordeste. E hoje já tem bastante bibliografia na área, já existem profissionais atuando, ligado a outras áreas, como a minha área, que é design de interiores. Então é possível hoje você fazer um projeto e estudar atuando com paisagismo, atrelando outras áreas de experiência ao Feng Shui. Agora me diga uma coisa, quantas pessoas desenvolvem trabalho nessa linha aqui? Na cidade do Salvador. Não falo nem no estado da Bahia. Porque o estado da Bahia, o interior é mais difícil. A cidade de Salvador somente. Salvador, atualmente, eu conheço só 3 pessoas contando comigo. E a aceitação do mercado é boa? As pessoas têm consciência da importância do Feng Shui?
Porque nós somos uma sociedade judaica cristã. É diferente na China. Porque na China ela tem um acoplamento do confucionismo, taoísmo e budismo. Isso. Né? E uma visão panteísta de todo o processo, né? Sim. Certo? Então, aqui há uma aceitação, ainda há restrições. Eu digo que o soteropolitano ele é bem eclético. Então isso faz com que ele se abra para novas oportunidades. Existem algumas correntes que são muito fechadas em relação, mas existem pessoas também que estão abertas, né, à espiritualidade, a esse movimento holístico que tem acontecido e cada vez mais as pessoas vão passando a conhecer, com o advento da internet, com as palestras que são concedidas, com os movimentos solidários, ecológicos, né? Porque ele traz um conceito, Feng Shui traz um conceito muito de ecologia. Você dá uma diferenciação em ambiente, ambientação e ambiência. E o ecológico que traz o princípio do equilíbrio, exato. Né? Da homeostase, o processo de homeostase do indivíduo. Agora, diga-me uma coisa, o que é a alma da casa? Bom, o que poderíamos dizer? Assim como nós somos dotados de alma, o ser humano ele influencia o ambiente onde ele está, né? E ele também é influenciado. O que seria a alma da casa? É a personificação daquele ambiente. Da mesma forma que nós nós nos projetamos nas outras pessoas, nós também projetamos o nosso eu no ambiente. Claro. Então é o centro de todo aquele universo que está, né, ao nosso redor. Olha, Jung, que foi um dos primatas do processo da abertura dessas novas concepções espirituais, adentrando-a, inclusive na visão da psicologia, né, falava muito do contexto do inconsciente coletivo. Sim. Uma casa, por sua vez, ela tem um inconsciente coletivo de pessoas que antes moraram, de pessoas que moram lá. Existe digamos assim, um processo de osmose, de atração espiritual, né, e energética em uma casa? Com certeza. A casa, assim como nós, é um resultado de tudo que nós pensamos, como nós vivemos, agimos, com o que nós comemos. Então, ela é uma interação de tudo aquilo. Se uma pessoa passou naquele ambiente e ela não tinha um fluxo correto, ela não prestava atenção, ela não estava ligada ao ritmo da natureza, ao fluxo de energia daquele ambiente, com certeza ela não influenciou positivamente aquele local. Então, é preciso analisar todo o fluxo, né, de energia, toda a disposição arquitetônica do ambiente, as plantas que ali existem, todo o conjunto, né, de setas invisíveis e energias subjetivas que estão ali, que muitas vezes elas não são concretas, elas precisam ser analisadas a partir até do uso do pêndulo, né, para a gente medir que tem a energia centrípeta da Terra, para medir o que precisa ser modificado. Então existe uma influência de seres que já passaram ali e das pessoas que estão adentrando aquele ambiente. Então é essencial que antes de habitar um lar ou até de entrar num escritório, numa sala, que seja feita uma análise adequada, né, desse ambiente para que se tenha esse fluxo de prosperidade, de sucesso, de desenvolvimento da carreira, de bons relacionamentos. Então uma área como o Pelourinho, que passaram várias vidas lá. Sim. Ou então na minha área que eu usei, na minha antiga academia, Cório Dojan, que tinha sido um cemitério. Por sua vez, minha homeostase, nesse caso, seria a pior possível. Sim, mas é possível de se corrigir essas energias. Você está falando de ambiente mais macro. Mais macro. Eu estou falando de ambiente mais macro. Porque uma casa... ambiente macro. Uma academia já seria mais fácil de se fazer uma correção. Porque antes ela foi um cemitério. Foi o cemitério do hospital evangélico. E sobre ela, foi soterrada, e por incrível que pareça, eu passei 7 anos lá, e antes de mim passaram mais 5, e a pessoa que pegou agora está tendo problema e nunca prospera nada lá. Pronto. É incrível, não tem, o local é ótimo, a estrutura é belíssima, né? Mas não dá, e eu tomei isso como exemplo pessoal, né? Não dá nada, é semelhante ao Pelourinho, por mais, a egrégora do Pelourinho, por mais que se tente, tem determinadas coisas que não fluem. A igreja messiânica está lá, mas ela vai e vem, então tem determinadas coisas que sempre
Existem as setas chamadas setas invisíveis, né? Que elas se direcionam para aquele local. Por exemplo, uma casa que está numa esquina e o fluxo de carros, de veículos vem naquela direção, né? Uma casa que tem com ambiente comercial e tem uma árvore implantada na frente. Aquele tronco às vezes impede da energia fluir. Um cemitério embaixo de uma academia, embaixo de um empreendimento comercial. Tudo isso tem que ser corrigido. E muitas vezes, apesar de muitos esforços, né, isso ainda demora de ser Mas tem-se como fazer uma mudança energética? Com certeza é possível fazer. Porque é como o próprio Lauzzi dizia, não adianta você fazer o bem, você tem que combater o mal, que é a condição sine qua non para você dar um status quo de mudança. Então, as pessoas que estão em suas casas, e essas casas, por exemplo, elas têm uma enormidade de desarmonia energética, elas podem, com Feng Shui, elas podem ter uma harmonização. Sim, elas podem reformular o processo espiritual e energético. Podem ser reorganizadas, como eu falei, utilizando-se de plantas, utilizando cores, né, no ambiente, utilizando os elementos, porque esse estudo ele é feito também com base nos elementos da natureza. Então existe uma confluência para esses elementos, para o metal, para a terra, para a água, para o fogo, né, para a madeira. Então são elementos que eles influenciam as pessoas, influenciam. Então existem locais que eles têm demasiada quantidade de um desses elementos. E isso prejudica, né, aquele ambiente, prejudica as pessoas que ali estão, e porque cada pessoa tem o seu elemento predominante também. Então existem vários fatores que eles estão agregados ao Feng Shui. Então um dos principais motivos para se trabalhar com Feng Shui é exatamente essa harmonização espiritual, energética. Mas além disso, o que é que pode ampliar o uso do Feng Shui? Quais são os motivos que as pessoas poderiam usar o Feng Shui? Eu digo que a principal causa é a saúde física, mental, emocional e espiritual. A partir do equilíbrio, eu acho que a gente obtém tudo na vida, né? O princípio de tudo é você estar bem, você estar harmonizado. Por exemplo, existe um propósito da que a gente está aqui nesse momento. Claro, né? Isso é verdade. Então, a partir desse fluxo, né, de informações que a gente está trocando, também existe uma energia positiva que está sendo desenvolvida ao redor. Né? O prana, que nós consideramos aqui, que está nesse momento... o prana, pneuma. Isso. Ele está ascendendo positivamente. Então, como nós podemos se utilizar desse instrumento para tornar a nossa vida mais sintonizada, eu digo, com o ambiente natural, com essa essência que nós somos. O acoplamento do Oriente e do Ocidente hoje tem levado-nos a percebermos diversos valores. Valores esses que talvez nós tenhamos, por causa do nosso processo historicista, voltado para uma concepção judaica, cristã e aristotélica, nós deixamos de lado. O Feng Shui é uma das técnicas nas quais ela possibilita uma harmonização. Mas como toda técnica, seja ela qual for, existem escolas e estilos de Feng Shui. Quais são os principais e qual que você milita? Existe a escola da bússola, que ela não é muito difundida no Brasil. A escola da pirâmide, que é uma que eu venho estudando, né, conhecendo um pouco mais. A do budismo tântrico tibetano, que é essa do chapéu negro, que é a mais difundida no Ocidente. O budismo tibetano, ele é Vajrayana. Sim, e como a gente já mencionou, ela se utiliza veículo iluminado. Da utilização do baguá disposto na planta do espaço. Diferente da escola da bússola, que utiliza pontos cardeais e que diferencia hemisfério norte e hemisfério sul. E da pirâmide que usa... E da pirâmide que utiliza, né, o formato da pirâmide como pressuposto. Então, como nós estamos no Ocidente, no hemisfério sul, e a China está no hemisfério norte, é considerado mais plausível a utilização da escola do chapéu negro. Agora diga-me uma coisa, existem curas no trabalho Feng Shui.
E também seria interessante que você nos dissesse um exemplo, nos desse um de exemplo. cura. Por exemplo, eu fiz um projeto de design de Aí interiores. quando falamos de cura, não é pessoa física, pode ser cura do ambiente. Sim, do ambiente. Mas Que eu vou por citar a cura de uma pessoa que ela é autônoma, uma amiga que decidiu fazer o seu projeto de design de interiores e ao mesmo tempo foi feito o projeto de Feng Shui. E ela tinha dificuldade em uma aprovação num determinado órgão, no Sebrae, para ser consultora do Sebrae. Ela conseguia trabalhar como autônoma, viaja ao Brasil inteiro, mas tinha esse projeto de prosperar nessa área e ter sucesso nessa área de trabalho. E aí nós conseguimos ativar a área de trabalho dela, né, com a utilização de elementos naturais, de fontes que a água profunda, o preto simboliza, né, para o chinês, atravessar um rio é uma grande dificuldade. Então a gente conseguiu ativar a área de trabalho a partir da utilização da água e da imagens de ambientes naturais. Aí conseguimos ativar a área da prosperidade, colocando um pote de moedas em que ela ia depositando cada vez mais as moedas, utilizando o número 8, que é o número que tende ao infinito. E ativamos a área de sucesso com o elemento fogo, que é a cor vermelha, que por sinal caía na área do banheiro e que tinha que se fazer uma correção, porque banheiro é a área que traz água, esgoto. E aí ela conseguiu, né? Agora no início do ano eu fiz o projeto, no final do ano passado ela conseguiu ser aprovada no Sebrae e já está atuando. Então está super feliz em relação a isso. Conversamos aqui com a Andréia Almeida, ela falou sobre o Feng Shui. Gostaria de agradecer a oportunidade à Livraria Terceiro Milênio, à FACEI, ao portal Jorge Guedes e, como dizia Hermógenes, entrego, confio, aceito e agradeço. Isso, na Grécia Antiga, com Tales de Mileto, da cidade de Mileto, o arqué era água. Pitágoras fez todo o contexto de harmonização esotérica. Porém, o tempo foi passando e nós fomos nos afastando. O Egito tomou uma postura, a China outra e a Índia, por sua vez, tomou o seu caminho. E a Europa e, por sua vez, as Américas, idem. Mas é necessário que nós venhamos a perceber que tudo é uno e que o conhecimento também o é. E para tudo ser uno e dar um processo de equilíbrio, de homeostase cósmica, é necessário que nós sejamos sintonizados com corpo, mente e espírito. FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Vai passando pelo corpo. Em verdade, nós podemos dizer que nós temos o Shen, que é a visão taoísta, que é o espírito, o Ti, o Ki, pneuma ou prana, que por sua vez é toda a respiração, e o Jin, que é o corpo. Mas em verdade, os chineses, quando criaram a sua visão panteísta, graças a Huang Ti, que é o imperador amarelo, que foi um dos pioneiros do Tentiu, que é o nome chinês em mandarim, de acupuntura, já tinha todo um contexto de relação com o universo. Era sabido que o homem é um microcosmo. E dentro do microcosmo, ter-se-ão outros microcosmos. Eles, de verdade, o Hachisubo, que é uma técnica japonesa, que são os pés, a visão de Igman da reflexologia, a visão da aurícula.
SEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Com Andréia Almeida, que é designer de interiores, uma pessoa belíssima. É porque vocês podem vê-la aqui, uma pessoa que sabe não somente da beleza numa área empírica, ou seja, percebível pelo mundo dos sentidos, mas também dentro do aspecto da espiritualidade através do Feng Shui. Antes de mais nada, Andréia, o que é o Feng Shui? Feng Shui, ou Feng Shui, como é em mandarim, a língua chinesa, ele é uma arte e uma filosofia oriental já existente há 4.000 anos, que organiza os espaços e harmoniza a partir da utilização de áreas, de distribuição dessas áreas e do baguá. É interessante que você nos conceitue o que é baguá. Bom, o baguá é esse instrumento aqui. Que foi criado em 1950 por Nogier e em 1960 foi desenvolvido novamente numa linha chinesa e assim sucessivamente. Mas nós temos não só o homem como centro do universo, mas nós temos o próprio universo e, por sua vez, este universo exatamente está acoplado à casa no qual este homem vive. E ele, em verdade, nos permite conhecer a técnica do Feng Shui, que por sua vez está ligada ao Jin, a Baguá, ao Tai Chi, suprema energia. Chuan, se você bota Chuan, vira Tai Chi Chuan, ou seja, a suprema energia do punho. Mas no caso, suprema energia é exatamente o processo de dualidade do Yin e do Yang. Nós aqui, para falarmos sobre exato Feng Shui, nós estamos aqui Zanjão, zona média do tronco, compartimento supraumbilical da cavidade abdominal. Este é o início da entrada do Qi, que quer dizer energia vital, sopro, no organismo. Respiramos, adentramos no zanjão, zona média do tronco, compartimento supraumbilical da cavidade abdominal, a energia passa, adentra no meridiano do pulmão, ao nível da apófise xiloide do rádio, ela faz ligação com o intestino grosso. E assim a energia